Polícia Federal prendeu agora pela manhã em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o ex-deputado federal Daniel Silveira. Jonas Maia trouxe mais cedo a informação em primeira mão. Volta para cá ao vivo com a gente para trazer mais detalhes sobre essa prisão. Prisão esta, né, Jonas, que pelo menos a mim causou um belo espanto, porque eu de fato acreditava que ele fosse cumprir as determinações aí da justiça, as medidas cautelares que estavam aí previstas para ele, para manter essa liberdade condicional, mas não. E a informação que chega aí de você para a gente agora, né, Jonas, é de que Daniel Silveira teria alegado que as medidas restritivas ali criavam uma condição de um homem solto só que preso, mas ele não estava solto, ele estava em liberdade condicional, são coisas totalmente diferentes, né? Explica para a gente, Jonas. Exatamente, Clarissa. O termo jurídico que se usa é o livramento condicional. Você está livre, mas tem que cumprir as regras do contrato. É um contrato que você pediu para ser libertado. Então, a gente concorda, mas tem que cumprir as cláusulas do contrato. E essas cláusulas, de acordo com a Polícia Federal, foram descumpridas. Então, por isso que o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso novamente no Rio de Janeiro pela Polícia Federal, que vem investigando, prendeu na primeira vez também, faz relatórios ao Supremo Tribunal Federal relacionado ao ex-deputado. E aí a informação nova também que a gente traz. Trouxemos em primeira mão a prisão, agora a gente traz uma nova informação também para quem está acompanhando o Novo Dia nessa véspera de Natal, é que o Daniel Silveira está sendo encaminhado nesse momento para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele que foi preso em Petrópolis, como a gente mostrou, na região serrana do Rio, está indo para a Superintendência da Polícia Federal no Rio e depois vai ser encaminhado para o presídio de Bangu 8, que fica no complexo de Jericinó, também no Rio. Não há previsão nem alguma expectativa de transferência para Brasília, por exemplo, ou qualquer outro presídio fora do Rio. A expectativa, o trâmite, é que ele vá realmente para esse presídio de Bangu 8, no próprio Rio de Janeiro, onde ele mora e onde ele estava antes de ser preso, onde ele está, melhor dizendo, nesse momento. E a gente vem, de fato, falando sobre esse caso, Clarissa, e também confesso que, para mim, causou um pouco de surpresa essa prisão, porque a decisão de liberdade condicional foi na sexta-feira. E uma das condições para que ele cumprisse era não manter contato com os investigados pelo inquérito do golpe, que foram as pessoas que foram indiciadas, 40 pessoas, não sair de casa no fim de semana. Ainda não há informação sobre qual medida ele teria descumprido, porque a decisão ainda está sob sigilo do Supremo Tribunal Federal. Fato é que uma dessas medidas, ou mais de uma, foi descumprida e por isso que o Supremo determinou novamente a prisão preventiva de Daniel Silveira para o presídio e foi cumprida pela Polícia Federal, prisão preventiva. E aí, então, vamos falar do passo a passo para quem está acompanhando a partir de agora também. Daniel Silveira, ex-deputado federal que foi cassado, foi preso em Petrópolis pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, está a caminho da superintendência, onde deve ser lida a ata da prisão. Mais uma vez, vão dar o direito de ele se defender, um depoimento. Ele pode optar pelo silêncio, é um direito constitucional. Após isso, ele vai ser encaminhado ao presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro mesmo, que fica no complexo de Jericinó. E, ao longo do dia, ainda hoje, deve passar por uma audiência de custódia. Mas essa audiência de custódia não é para liberar ou manter a prisão, é para saber as condições dessa prisão, se foi uma prisão de forma legal. Então, por isso que existe essa audiência de custódia logo no dia da prisão ou um dia depois. Mas como amanhã é feriado, há uma expectativa que seja hoje. Se não for hoje, deve ser só no dia 26 de dezembro, então na quinta-feira exatamente, que é pós-Natal. Então, audiência de custódia hoje ou na quinta-feira, por conta dessa prisão preventiva que foi cumprida pela Polícia Federal no Rio de Janeiro contra o ex-deputado Daniel Silveira. E a gente continua acompanhando para saber também, porque além da prisão, tem as medidas de busca e apreensão. Celular apreendido ou não, ainda não há um balanço do que foi apreendido. A gente traz aqui também assim que tiver novas atualizações, porque a gente está acompanhando ao longo do dia para saber sobre o desfecho dessa operação que foi colocada na rua pela Polícia Federal nessa véspera de Natal e cumpriu o mandado de prisão autorizado e determinado pelo Supremo Tribunal Federal contra o ex-deputado Daniel Silveira. Clarissa?
Não, e eu estou particularmente curiosa aqui, né, Elisjona, sobre para saber qual foi a medida cautelar que foi descumprida e principalmente qual vai ser a explicação de Daniel Silveira, porque aí, gente, o próprio Elijonas pediu para o pessoal aqui mandar para mim e me lembrar de uma coisa ótima, uma história ótima que a própria CNN e também o resto da imprensa divulgaram na época em que Daniel Silveira foi preso lá atrás, e o primeiro descumprimento ali dele de medidas cautelares, onde ele disse que o cachorro dele tinha ruído a tornozeleira eletrônica dele, por isso o dispositivo teria sido removido. Ele chegou a dizer também que estava dormindo, estava tomando anti-inflamatórios pesados, ficou com sono, não percebeu, não carregou a bateria da tornozeleira eletrônica e assim por diante. Então, tudo isso, né, Elijonas, traz de volta aquela ideia que eu estava comentando aqui com você mais cedo, de que fica no ar a ideia de que Daniel Silveira está buscando mais uma vez um holofote, uma resposta política com esse descumprimento de medidas cautelares. Porque a gente está falando de uma condicional que foi pedida pelos próprios advogados dele. Então, fica muito sem sentido aí para a gente a ideia de que ele tenha recebido as condições para essa liberdade condicional e dito, ai não, aqui está ruim demais para mim. Então, eu, pelo menos, estou bem curiosa para saber o que vem pela frente. Você aposta que vem o quê, Elijonas? O que você apostaria? Se você tivesse que chutar uma coisa assim, Daniel Silveira, o que ele vai dizer que ele descumpriu e por quê? Faz a sua aposta de fim de ano. Clarissa, eu tentei falar agora há pouco com o advogado Daniel Silveira. O telefone está em caixa de mensagem e eu não vou chutar porque eu sou péssimo em futebol. Mas a Brenda Silva, nossa coordenadora, já tem a resposta de qual medida que ele descumpriu. E a gente traz aqui para quem está acompanhando a gente. Ele não se apresentou, de acordo com a decisão, à comarca, que é a questão judicial ali na cidade. E diz o seguinte, o trecho da decisão. Desrespeitou as condições impostas. No dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência às 2h10 da madrugada, ou seja, mais de 4 horas do horário limite fixado nas condições judiciais. Então, essa é a medida que foi descumprida. Silveira não se apresentou à comarca. E há uma dúvida ainda em relação ao fim de semana também e ao período da noite, que ele teria que ficar em casa. Como ele não se apresentou, não se sabe aonde ele estaria, também seria uma outra medida que teria sido descumprida. É um trecho que traz a Brenda Silva, nossa coordenadora daqui de Brasília, sobre essa dúvida que a gente estava. Qual medida havia sido descumprida pelo ex-deputado Daniel Silveira, já que foi por conta disso que a Polícia Federal prendeu novamente o ex-parlamentar que foi cassado, que conseguiu um perdão presidencial na época do então presidente Jair Bolsonaro. Houve muita repercussão no Congresso, ele que fazia parte da casa, o Supremo Tribunal Federal foi acionado, cancelou esse perdão presidencial e desde então vem uma novela surgindo vários capítulos dessa novela, dessa série Daniel Silveira. Então, essa é a medida que foi descumprida e também proibido de se ausentar da comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, de 10 da noite até às 6 da manhã, inclusive nos fins de semana. Então, nossa dúvida está esclarecida. Essa seria a medida descumprida pelo ex-deputado Daniel Silveira. Não se apresentou à comarca judicial da cidade e também não estava em casa durante esse período de 10 da noite e 6 da manhã, descumprindo as cláusulas desse contrato que ele acordou, a defesa dele pediu e acordou com o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que ele volta agora à prisão preventiva. Preso pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, está a caminho da Superintendência da Polícia Federal, deve prestar um depoimento ou ficar em silêncio, é um direito dele, e então vai ao presídio de Bangu 8, no complexo de Jericinó, e deve passar ainda por uma audiência de custódia nessa terça-feira ou então na quinta-feira pós-Natal. A gente vai, claro, acompanhar tudo, Clarissa. Aí, então, informação quentinha chegando com Elijonas Maia. A gente fica esperando a explicação aí desse rolê na night que o deputado Daniel Silveira parece ter feito. Vamos esperar para saber o que ele estava fazendo. Muito obrigada pelas informações, Elijonas Maia.